Primeiro eu vou começar orando a Deus, né? Pai, graças te damos por a oportunidade de acordarmos e respirarmos com saúde. Graças te damos pela possibilidade de ter esse contato contigo, ter esse contato com os teus filhos, ter esse contato com o teu Espírito, que é a fonte de toda sabedoria e de todo conhecimento. Graças te damos por essa manhã. Nos instrui, nos ensina, nos capacita e nos dá um bom alimento nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, todos estão me ouvindo bem? Vamos ao texto da lição, que fica lá no 1 Coríntios, no capítulo 7, a partir do verso 17 até o 40. Nós vamos... só uma pergunta, até que horas, mais ou menos? Vamos lá, você tem 40 minutos. São 15 para as 10, né? Então, 10h20, mais ou menos, 10h30, né? Você tem 40 minutos, isso aí. Tá ótimo. Então, meus queridos, é um prazer revê-los, é um prazer estar aqui, né? É um prazer estar com saúde, graças a Deus, né? É o bem um dos bens mais preciosos que nós temos nesse momento, é manter o nosso corpo físico são, nossa mente sã, nosso espírito são, porque, de fato, vivemos tempos de muita aflição, tempos complicados, e mantermos a nossa cabeça legal nos ajuda a atravessar esse vale, entendeu? Esse vale aí, literalmente, de sombra de morte. Mas vamos pegar nas mãos de Cristo e vamos atravessar ele. Vamos atravessar ele. Muito bem, nós temos aqui essa referência aqui, e a lição de hoje vai tratar sobre o título da lição é Casamento e outras questões, né? Questões específicas. Pelo que eu já conversei com a Bárbara, ela já tratou bastante desse tema do casamento na lição anterior. Sendo bem honesto para vocês, dentro da concepção cristã, isso é uma coisa já bem consolidada, bem sedimentada, sabe? Qualquer comentário que venha, de certa forma, confrontar isso aí, soa até como herético, né? Já é uma coisa tão consolidada. E nos tempos de Paulo, lá naquele primeiro século, claro que não tem a mesma concepção que nós temos hoje, né, dentro do meio cristão, porque até dentro da Bíblia, se você for, essa questão sempre foi muito bagunçada, né? Porque sempre se aceitou a poligamia, né? Nessa questão, né? E a gente sempre trata dentro da concepção bíblica e dentro da vontade de Deus e dentro da condição humana. A condição humana é uma condição pecadora, uma condição caída, decaída. Então, existe duas coisas que são muito interessantes para a nossa reflexão, que é o ideal e o aceitável, sabe? A gente sempre trabalha, e eu acho que Paulo trabalhava dentro dessa concepção. Existe o ideal, né? E existe o aceitável. O aceitável se faz com a construção do bom senso. Entendeu? O Adailton uma vez trouxe trouxe um conceito bem interessante, que é a interpretação bíblica sendo de duas perspectivas, né? Da perspectiva anacrônica e da perspectiva diacrônica, né? E eu sou bastante tendencioso a adotar a questão diacrônica, né? Você deve, de certa forma, verificar o contexto. Isso aqui não faz diferença nenhuma. Você deve verificar o contexto para aplicar o princípio, né? Você não deve... Existiam as questões lá no primeiro século,
E Paulo era o homem lá Paulo era o homem lá do seu tempo, e ele aplicava o princípio de Deus para as questões que apareciam no meio daquela comunidade. E a gente vai ver os personagens dessa comunidade que ali se reuniam. Caiu, Né? Pessoal, vamos lá? Então, Desliguei. Então, queridos, o que é o ideal? Né? O que é o ideal? O ideal para o ser humano é a vontade de Deus. Deus estabeleceu o ideal, né? Deus estabeleceu sua vontade para o homem. É o ideal. É aquilo que de fato as pessoas querem alcançar. É a plenitude, é a felicidade plena, é a harmonia. Isso é a vontade de Deus, né? Mas o homem, principalmente após a queda, ele não foi mais harmônico, nem consigo e nem com Deus, com o próprio Deus, sabe? Houve um desarranjo, houve uma desordem na sua natureza, na sua forma de ver, na sua forma de interpretar, na sua forma de se relacionar, né? Houve uma desordem. Aquilo que era perfeito se tornou imperfeito, se tornou decaído. Entendeu? Então, dentro dessa condição humana decaída, é muito difícil alcançar o ideal, né? Então, tem que haver um esforço da parte do homem, juntamente com o Espírito de Deus, para se chegar ao aceitável, né? Para se chegar a uma condição de relacionalidade, para chegar a ser uma relacionalidade tanto com o próximo, quanto consigo mesmo, tanto com Deus. Sabe? Porque, uma vez decaída, a desordem foi estabelecida, principalmente do homem para consigo mesmo, do homem para com o seu próximo. Né? E isso se torna até um conflito eterno, irmãos, até recebermos um novo corpo, né? Como o próprio Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, esse corpo de morte, né? Então, nós temos que buscar sempre aquilo que é o aceitável, né? aquilo que é a melhor forma de vivência e de relacionalidade. Sabe? Eu acho que isso está recheado, porque o Evangelho não é uma ritualística religiosa. O Evangelho não é uma fórmula para você repetir repetir rituais. O Evangelho são valores e princípios para se aplicar na vida, para você ter uma vida mais harmônica consigo mesmo e com o seu próximo. Então, o Evangelho é essa questão prática, essa questão de aplicabilidade, de valores para se alcançar uma relacionalidade mais sadia. Isso é o Evangelho, queridos. O Evangelho não é canto, o Evangelho não é rituais, o Evangelho são valores aplicados na vida para se conseguir relacionalidades mais sadias, tanto para com o próximo, consigo mesmo e com Deus. Esse é o esforço. Isso se constrói a partir de bom senso e de uma leitura. Muito bem. Então, aqui no verso 17 em diante, a gente vai ler um pouquinho. E lendo, observando também o contexto, para a gente ter uma ideia mais abrangente daquilo que Paulo está querendo dizer. Começa assim: entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando era circuncidado, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso, não se circuncide.
A circuncisão não significa nada, e a circuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi chamado sendo escravo, não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente àquele que era livre, quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homem. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Porque eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui, pelo menos eu separei o texto em 2 pontos, do 17 ao 24 e do 25 ao 40. Primeiro, existe aqui, e uma das coisas, dos aspectos virtuosos de Paulo, é que ele tratava, porque irmãos, Paulo era provocado, ele não escrevia ao léu, sabe? Ele não sentava no lugar e dizia, vou escrever agora porque eu estou inspirado. Não, ele escrevia, ele era provocado a ensinar, a doutrinar, e em cima de problemas factuais, problemas reais, entendeu? Em cima de coisas que estavam acontecendo no meio de uma comunidade, de pessoas como eu e você. Então, é sempre uma questão prática, para atender uma situação prática, problemas de relacionalidade, entendeu? E nessa questão aqui, a gente se depara com alguns conflitos, sabe? Conflitos de seres humanos. Porque ali tinham os circuncisos. Quem eram os circuncisos, né? Vocês devem já ter ouvido muito falar sobre circuncisão, né? Circuncisão era um sinal na carne que o judeu tinha. O judeu, ele tinha um sinal na sua carne, né? Isso ele ganhava quando sendo nascido na comunidade judaica, ele ganhava aos 8 anos de idade, ele era circuncidado na sua carne, e ele tinha esse sinal dizendo que era uma espécie de batismo para pertencer àquela comunidade judaica, né? Então ele tinha, desde Abraão, tinha esse sinal na carne, sinal físico, né? Então eles eram circuncidados, ou uma pessoa que era um prosélito do judeu. Se você quiser entrar para a comunidade religiosa judaica, você tinha também que se circuncidar. Mesmo sendo velho, você tinha que passar lá por essa espécie de operação de fimose, né? Então, isso acontecia só nos homens, né? Você vê que era patriarcal. Então, você tinha que receber sinal da circuncisão, para daí pertencer ao povo de Deus, tinha que ter esse sinal. Sendo homem, é claro. Então, nessa comunidade ali, tinha a comunidade dos circuncisos, tinha pessoas que eram incircuncisos, ou seja, os não-judeus, os gregos, eles não eram circuncidados, eles não tinham esse sinal. E aí, meus queridos amigos, já se estabelecia um conflito, porque os judeus sendo circuncidados e vindo, né, do povo da revelação, diziam que eles tinham uma certa supremacia, né? Olha, vocês, os mestres judaizantes, diziam que aqueles que não eram da comunidade judaica, vindo para a comunidade, teriam que se circuncidar, teriam que ter esse sinal da carne para pertencer, para serem filhos de Deus. Então, aí já existia esse conflito, né? Os judeus colocando uma condição superior, por serem circuncidados, por pertencerem à comunidade judaica, digamos assim, se orgulhavam dessa condição, de serem circuncidados. Aqueles que se convertiam, que não tinham essa circuncisão, recebiam, de certa forma, essa pressão para serem circuncidados. Dentro dessa comunidade também tinha os escravos, e tinha também os senhores dos escravos. Está entendendo? Então, na comunidade tinham os judeus circuncidados, os não circuncidados,
que eram considerados gentios, tinha os escravos, escravo mesmo, escravo, a escravidão já existe há muito tempo. E nessa época, meus queridos, a escravidão era aceita. E os escravos, tanto dentro da comunidade judaica como lá dentro da comunidade grega, a escravidão era aceita. Por isso que a gente tem que ter uma leitura, digamos assim, mais atualizada do contexto social. Porque a escravidão era uma coisa arraigada dentro da economia, era uma coisa patrimonial, ou seja, o escravo pertencia ao seu dono. Imagina, isso é um conceito que hoje em dia soa de forma aterradora para a gente, né? A escravidão é combatida ferozmente nos nossos tempos, mas no tempo lá era uma condição da economia, do patrimônio de uma pessoa ter um escravo e era considerado normal. E o que é mais interessante aqui, por isso que eu digo para vocês, entre o ideal e o aceitável, será que é ideal? Será que Deus é da vontade de Deus que haja a escravidão? Sabe? A gente sabe que não, né? O ideal é que não existe escravidão, que um homem não escraviza o outro. Deus não fez nenhum homem para ser escravizado pelo outro. Mas por que Paulo não proíbe ou não bate diretamente de frente aqui nesse conceito, dizendo que a escravidão é proibida? Ele aceita. Ele conforma. Ele conforta até os escravos, dizendo assim, olha, continue no estado que você foi chamado. A única coisa que você pode... Olha, se você conseguir, se esforce para ser livre. Mas ele não bateu de frente com o contexto de época, porque isso era uma coisa do contexto social, econômico e patrimonial daquela época. Então, ele quis conformar aquele contexto social. Ou seja, ele queria chegar a uma condição aceitável para não criar um conflito maior. Já pensou o tamanho do conflito que ele ia causar diante dos senhores dos escravos que estavam na igreja? Sabe? Então, ele, digamos assim, ele resvalou nesse problema, simplesmente dizendo para os escravos, continue na condição na qual vocês forem chamados, para não causar maiores danos. Ele apenas quis chegar a uma condição de bom senso, uma condição de evitar o mal maior, digamos assim. Ele não quis fazer uma quebra ali de paradigma diante daquela sociedade, porque isso era uma condição aceitável, uma condição estabelecida dentro daquele estado de coisas ali. Compreende? Como nós estamos também dentro de um contexto social e, às vezes, econômico, no qual nós temos que fazer uma construção de bom senso para evitar conflitos maiores. Sabe? Como essa coisa é mais flexível. Portanto, ali tinha esses conflitos, e Paulo ele vai tentar elucidar, e ele vai escrever, e ele vai recomendar e aconselhar, lembrando que esse período era um período romano, do Império Romano, existia uma perseguição, e existia também, dentro do imaginário cristão, a volta iminente de Cristo, ou seja, é para amanhã. Então, por isso que Paulo, olha, continua como você está, porque daqui a pouco isso vai se acabar. Então, existia dentro do imaginário cristão, dentro do ensino, que aquilo ia durar pouquíssimo tempo, que Cristo ia voltar e aquilo ia acabar. Portanto, Paulo reforça essa questão aqui, dizendo, olha, continue como vocês estão, sabe? Não façam grandes transformações, porque existia essa preocupação. Primeiro, com a questão da volta iminente de Cristo. Segundo, com a questão da perseguição. Então, Paulo vai atuando aqui no sentido de preservação, sabe? De preservação da comunidade, sempre no sentido ético
de preservar, sabe? A preocupação maior dele era chegar a um sentido de preservação, e esse é um sentido muito caro dentro do Evangelho. Essa é uma ética do Evangelho, que é a preservação das relações, a preservação do ser humano. Sabe? Então, Paulo vai atuando aqui, não obstante os problemas que tinham dentro da comunidade, os conflitos, que eu listei aqui pelo menos quatro tipos de classes de pessoas, né? Circuncisos, judaicos, incircuncisos, que eram os gregos, que já tinha uma diferença, e uma diferença grande, viu? O judeu tinha um orgulho, sabe? Já existia um problema aí de soberba, de supremacismo religioso. Os judeus sempre se consideravam superiores aos outros, pela condição de aliança que eles tinham. A circuncisão significava essa aliança com Deus, e na cabeça dos judeus, para ter uma aliança com Deus, tinha que se circuncidar. Para eles, se não circuncidar, não tem aliança com Deus e não tem, como é que se diz, relacionalidade, não tem irmandade com um cara que não é circuncidado. Então, na cabeça deles, tinha que se circuncidar para ter aliança, para ser considerado irmão. Veja o conflito estabelecido naquela comunidade. Outra coisa é eu considerar o meu escravo igual a mim. Compreende? Dentro da mesma comunidade, eu vou para a igreja com o meu escravo e eu tenho que considerar ele um igual. É difícil isso, né? A gente teve mais de 300 anos de escravidão e até hoje os negros não considerados iguais a essa condição de inferiorização do ser humano pela sua condição racial ou pela sua condição econômica. É difícil considerá-lo um igual. E na comunidade ali de Corinto tinham os senhores de escravos e também tinham os escravos. E Paulo vai tentar conciliar essa condição, né? Para dizer que eles são iguais. Por isso que ele vem aqui. E olha que ele traz uma condição de dizer assim, no verso 19, a circuncisão, olha só o nível de profundidade disso. Isso é uma questão milenar, né? Porque a circuncisão para o judeu é uma coisa milenar. E Paulo vai dizer assim, olha, em Cristo, a circuncisão não significa nada. E a circuncisão também não significa nada. O mais importante é a vontade de Deus. Então, ele destrói esse conceito milenar na cabeça do judeu, de que ele tanto se orgulhava da circuncisão, de pertencer à comunidade ou ser filho de Deus por um sinal na carne, e ele vai se desfazendo esse dogma, essa verdade já estabelecida na consciência do povo judaico. Muito bem, aqui, e eu gostaria de, só para ilustrar isso aqui, eu gostaria que alguém lesse lá, para você ver, lá em Gálatas, o que Paulo vai referendar essa questão, tratando sobre isso também, lá em Gálatas 3, 26 a 29, e eu gostaria que alguém lesse para mim esses 3 versículos. Gálatas 3, 26 a 29. Para você ver como Deus, numa sociedade tão patriarcal, tão que o homem se considerava mais superior à mulher, tão que o judeu se considerava superior aos outros homens, como é que Paulo trata disso? Lá em Gálatas 3, de 26 a 29. Então, eu gostaria que alguém abrisse aí sua Bíblia e lesse, para você entender como é que era essa nova formação de consciência pelo Evangelho. Pode ler? Pode. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E, se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Perfeito? Então, não tem homem, nem mulher, escravo, nem senhor, judeu, nem grego. Ele coloca todo mundo debaixo da mesma base de igualdade diante do Cristo, né?
Ainda hoje, dentro até da comunidade cristã mesmo, né? O homem sempre ainda adota essa condição patriarcal de que o homem é superior à mulher. Em muitos sítios cristãos, a mulher não pode nem falar, porque se adota uma interpretação literalista de um texto, trazendo para um contexto diferente, um contexto histórico e cultural diferente. Mas Paulo sempre Paulo já estava forjando uma consciência dentro daquela cultura altamente patriarcal. E em Gálatas 3, 26 a 29, ele disse, olha, diante de Deus não há homem nem mulher, nem judeu nem grego, todos estão em pé de igualdade diante de Deus. Para cair por terra toda forma de supremacia, toda forma de preconceito, toda forma de discriminação. Então, uma pessoa nascida de Deus e do Evangelho tem essa concepção, né? Não de supremacismo, mas uma concepção de igualdade, de que todo ser humano, seja ele homem, mulher, enfim, é igual a mim. Eu não sou superior. E existe sempre essa questão supremacista, né? A minha religião é essa, eu sou cristão, então sou filho de Deus, e o resto da humanidade é perdido. Sempre existe essa questão do supremacismo, sabe? E o judeu tem a mesma concepção de supremacismo em relação aos outros. Somos filhos de Deus, e quem quiser ser filho de Deus tem que se submeter a nós. Aqui, quando Paulo vai, ele não combate a escravidão nesse momento, e muitas pessoas interpretam que a escravidão, dentro do conceito bíblico, dentro da Bíblia, se tem escravidão na Bíblia, porque Deus ratifica essa condição. Isso não é verdade. Entendeu? O que Paulo fez foi tratar de uma série de coisas, de uma série de conflitos, e a questão da escravidão naquela época, assim como foi no Brasil, na América, era puramente uma questão econômica e patrimonial. E também na condição aqui na América, a igreja ela se conformou, ou seja, ela tomou a forma daquela condição social, econômica, patrimonial estabelecida naquela época. Ou seja, não atacou o problema de frente, mas conformou com a ordem de coisas estabelecidas naquela época. Compreende? Essas coisas que vai para uma aceitável e não para o ideal que não haja escravidão. O ideal que não haja isso. Mas a gente vive num mundo decaído. A gente vive numa condição de relacionalidades complicadas e conflituosas, cheias de supremacismo, cheias de preconceitos, cheias de discriminações. O Evangelho vai combater isso no sentido de amenizar ou de tornar todos os homens iguais, mas os homens em si não querem ser iguais. Os homens sempre trabalham dentro de uma condição de serem superiores uns aos outros. Isso a gente se depara todos os dias, irmão. A pessoa quer ser superior pelo lugar onde ela nasceu, a pessoa quer ser superior pela quantidade de conhecimento que ela possui, a pessoa quer ser superior pela condição social que ela alcança na sociedade. A pessoa, na verdade, os seres humanos buscam essa superioridade uns em relação aos outros, e o desafio do Evangelho é dizer que todo mundo, de fato, é igual. Entendeu? Então, Paulo vem trazendo essas questões e vem orientando e tentando doutrinar. Não quer que a forma que ele orienta, não quer dizer que isso aqui foi adotado na prática, eu acho muito difícil de ter sido adotado, porque a igreja de Corinto era uma igreja cheia de complicações nesse sentido. Tratando de outro ponto aqui, né? Então, Paulo vai e destrói, de certa forma, essa questão ritualística judaica, né? Que mais importante do que a relação é a ortodoxia religiosa.
né? Que as pessoas colocam mais importante do que o relacionamento, as relações das pessoas é a ortodoxia religiosa, ou seja, o cumprimento da ritualística. O cumprimento da ritualística do culto, ela se torna superior às relações estabelecidas dentro de uma comunidade. Compreende? Isso era uma marca muito forte dentro da concepção judaica. E a gente observa muito bem ali, até na parábola ali do bom samaritano, o quão a importância que se dava os elementos do culto, a ritualística, o cultual, de que próprias questões da relacionalidade. Essa marca era muito forte dentro da concepção religiosa judaica, e isso é muito forte também dentro de toda a concepção religiosa, porque a ritualística ela se sobrepõe muitas vezes às relacionalidades. O mais importante são praticar os elementos do culto de uma forma puritana, digamos assim, embora que as relações humanas estejam destruídas. E Paulo vai de certa forma, dizer assim, o mais importante são as relações, a preservação das relações, entendeu? E a preservação do ser. Eles viviam num tempo, mais uma vez, eles viviam num tempo de perseguição, e tinha no imaginário a concepção da volta de Cristo para aqueles momentos ali. Então, Paulo disse, não façam grandes mudanças, né? Se preservem, fica no estado que você foi chamado. Do verso 25 ao 40, está o seguinte, é sempre dentro da mesma tônica. Aí ele fala assim, quantas pessoas vis não têm o mandamento do Senhor? E eu acho muito bonita essa dignidade quando ele emite opiniões pessoais, não se misturar com a orientação de Deus. Eu acho muito bonito e muito digno da parte dele, e eu acho que teria que ser a ética de qualquer pessoa que ensina, ou pessoa que instrui, e o que a gente mais vê é, o Senhor está me falando, estou sentindo de Deus, isso, aquilo, outro. A pessoa quer emitir uma opinião pessoal e utiliza o nome de Deus em vão, eu estou sentindo de Deus, Deus mandou falar. Não, isso é uma questão pessoal. Se a pessoa te apresenta um problema, você tem uma opinião pessoal, não use o nome de Deus em vão. Fulano, essa situação, porque geralmente são situações factuais, né? Que com bom senso você pode dar um bom conselho para a pessoa aplicar. Mas leva logo para a questão mística, né? Estou sentindo de Deus. O que é sentir de Deus? Tá? Cai no campo assim, meio abstrato. Sabe? Aí estou sentindo de Deus, Deus mandou me falar, e não sei. Às vezes é uma opinião pessoal para um problema factual que você dá ali e às vezes auxilia muito. Mas muitas vezes não usa, às vezes usa o nome de Deus de uma forma vã, sabe? Quanto às pessoas virgens, não têm o mandamento do Senhor. Não tenho. Isso, né? Não recebi nada de Deus, não senti nada de Deus. É uma opinião pessoal. Eu, Paulo, estou emitindo uma opinião pessoal. Mas dou meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Olha que ele ressalta essa questão, né? Dessa confiança, desse apreço, dessa relacionalidade. Eu te dou um conselho como um amigo, como alguém que quer o teu bem. Por causa dos problemas atuais, olha só, por causa dos problemas atuais daquela época, da perseguição, do contexto em si, por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar. Se está solteiro, não procure esposa. Mas se vier a casar, se não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida e eu gostaria de poupá-los disso.
né? Dentro daquele contexto, né, ele já vislumbrava, fazendo uma leitura da realidade, fazendo uma leitura do contexto, uma leitura da sociedade, dos problemas envolvidos. Ele disse, olha, é muito melhor você se safar sozinho dessas condições do que você ter uma família dentro de uma conjuntura dessa. Compreende? Ele não está proibindo ninguém, ele não está infringindo nenhum mandamento a ninguém, ele apenas está aconselhando. Ele apenas fez uma releitura da realidade e disse, melhor seria que ficasse igual a mim, mas eu sei que não é possível a minha condição ser aplicada como uma regra ou como mandamento para todo mundo. Sabe? E isso é uma distorção, às vezes, do ensinamento, que o cara tem uma condição e ele quer, às vezes, aplicar para todo mundo. Todo mundo tem que vestir assim, todo mundo tem que comer assim, todo mundo tem que casar, todo mundo tem que fazer isso, sabe? Mas ele faz uma recomendação e ele deixa bem claro, olha, isso não tem nada a ver com Deus, isso é uma coisa que eu estou vislumbrando, que eu estou uma leitura, uma interpretação do ambiente. Você aplica, se você achar conveniente, diante dessa condição. Mas há uma dignidade aqui, né? Não há uma manipulação em nome de Deus. Isso é que tem que ser muito separado dentro do ensinamento, dentro da instrução. Porque as pessoas costumam enfiar Deus para tudo quanto é coisa. Relações no âmbito humano, sabe? Deus me revelou que você tem que casar com fulano de tal, ou que aquela pessoa é certa para você, e não sei. Eu acho que vocês já passaram por esses processos, principalmente dentro do meio pentecostal, onde existe muita criatividade, né? Muita questão dessa, e sempre é colocado o nome de Deus para ratificar essa opinião, essa questão, sempre, já que se trata de questões do âmbito das relacionalidades, da liberdade que Deus concede a cada ser humano para ele escolher o seu caminho, para ele decidir entre o verde e o vermelho, entre o azul, né, e o cinza. Isso são questões entre o baixinho e o alto, enfim. Essas questões, irmãos, assim, a mistificação disso mais atrapalha do que ajuda. Porque a gente, às vezes, por exemplo, que a gente já está um tempo na igreja ou cresceu dentro dela, isso é muito mistificado. Ou seja, Deus está preparando alguém para você, Deus vai mandar alguém para você, Deus... Então, isso é muito mistificado dentro de uma questão que faz parte das relacionalidades e faz parte das escolhas de acordo com as preferências de cada indivíduo, porque o que às vezes é bonito ou é para mim, às vezes não é para outro, enfim. Isso fica dentro, digamos assim, de uma autonomia de liberdade humana. Essa autonomia humana. É claro que eu diria para você, então não devo orar para isso. Claro, deve orar para tudo. Você deve orar para tudo, para ter discernimento, para ter uma ideia mais clara das coisas, para fazer uma leitura melhor da realidade. Em tudo você deve orar, logicamente. Agora, uma coisa é você não mistificar a coisa. Uma coisa é você não achar que Deus vai enviar uma pessoa para você, não sei de onde. Você está querendo mistificar, e isso é complicado, sabe? Porque você está transferindo uma responsabilidade que está dentro da sua autonomia de ação, do seu raio de ação. Você está transferindo uma coisa que você pode pedir sabedoria, instrução, iluminação, tudo isso é válido diante de Deus, sabe? Tem alguém com falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá a todos liberalmente. Agora, você querer que Deus intervenha, ele não vai intervir. É uma autonomia humana, faz parte do seu discernimento. Deus não vai Deus me ensina a votar.
Não, ele não vai ensinar você a votar. Deus me ensina vou fazer uma campanha para passar no concurso. Não, não faça campanha para passar no concurso. Estude. Entendeu? Não mistifique tudo. Ore por tudo, mas não mistifique. Não transfira a sua responsabilidade naquilo que compete no seu campo de ação, no seu raio de ação, e transfira, sabe? Seja uma pessoa íntegra nesse sentido. Não se engane ou não se engane. Existe muita mistificação nesse sentido. Aí ele prossegue. Gostaria de vê-los livres de preocupações, o sentido dele é mais na questão de preservação, na questão também de uma palavra que está me fugindo agora, deixa-me ver se eu lembro, de ficar satisfeito, ou de ficar... Me fugiu a palavra, se alguém me ajudar, quando a pessoa está satisfeito com alguma coisa. Realizado? Não. Contentamento, eu anotei aqui. O senhor está contente, viver em contentamento. Sabe? Mesmo que tudo esteja ruindo, não deixe o seu ânimo ser abatido pelas coisas que te cercam, pelas circunstâncias que te cercam. Meus queridos, eu fui lá para o Nordeste, lá para o interior, tem uma essência rural, né? Tem uma subjetividade também rural. Então, quando eu fui lá, eu sempre eu tirei foto lá, sempre vou no lugar onde é tipo um lajedo, cheio de uma pedra grande, sabe? Eu subo lá e aquilo me faz refletir. Porque já se foram várias gerações e várias circunstâncias, e aquele lajedo ele sempre permanece inalterado. Aquela montanha permanece inalterada. Assim são a vontade de Deus, né? Então, em qualquer espécie de circunstância, permanecemos em contentamento. Isso é o que Paulo estava trazendo também, no sentido de preservação e um sentido também de contentamento. Não é circunstâncias que vai mudar a sua essência, os seus valores, a sua esperança, a sua fé. Entendeu? Se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, se tua visão for mal, todo o teu corpo estará em trevas. Então é a visão, é o teu olhar para fora que revela o teu interior, que revela o teu mundo interior. Então, se a tua visão para fora é uma visão de otimismo, de esperança, o teu interior também estará iluminado com esses mesmos valores. Eu tenho uma pessoa lá no meu trabalho que ela só vem para cá com visões catastróficas do mundo, sabe? Entendeu? Então, eu sempre digo assim, você é extremamente pessimista. Mas ela está com as palavras, ela revela a sua interioridade. Então, Paulo aqui estava no sentido de preservar aquela comunidade e também trazer um contentamento diante das circunstâncias difíceis. Se alguém está agindo de forma indevida diante da Virgem, de quem está noivo, que ela... Então, assim, tratando mais vezes de relacionalidades, beleza, relacionalidade. Essas questões da relacionalidade que ele não estava vendo, uma visão meia catastrófica lá do Diego estava falando, que ele não queria nem que as pessoas se casassem, ele queria que as pessoas se preservassem do jeito que elas estavam. Quanto mais, digamos assim, relações que as pessoas... Eu acho que ele achava que seria mais difícil ainda
a convivência, sabe? Então, isso era uma visão para ele naquela época. A gente não pode trazer isso para hoje e dizer para vocês não casem, fiquem do jeito que estão e tal. Isso era uma visão dele para aquele momento, para aquela circunstância. Por isso que a gente tem que ter uma interpretação mais diacrônica, mais atualizada. Um contexto histórico e social não se aplica necessariamente ao outro. Compreende? A gente tem que ter essa noção de equilíbrio, essa noção daquilo que é aceitável, sabe? E o nosso tempo já se findou, tá, meus queridos? Mas necessariamente é isso. Necessariamente era isso que eu queria trazer para vocês, sabe? Outra coisa que eu queria colocar, mas não vai dar tempo, mas isso é uma questão muito, eu diria para vocês, que é uma questão que talvez Paulo não tivesse problema de tratar, mas sempre foi um problema muito sério e muito escondido ainda, que é o problema da sexualidade humana, sabe? Isso é um problema muito, muito complicado dentro da própria igreja, sabe? Esse problema é um tabu, ainda se mostra um tabu, a questão da sexualidade humana, sabe? E isso acaba causando muitas doenças e distorções, sabe? Mas, enfim, isso fica um tema para outro que é mais profundo, mas apesar de ser tão importante como, porque hoje em dia a gente tem mais problemas relacionados a isso, né, do que até outras coisas também. Mas fica para outra oportunidade. Muito bem, meus queridos, aqui a gente encerra. Que Deus possa conservar esse ensinamento no nosso coração e que possamos ter bom senso, né, e equilíbrio nas nossas relações, permaneçam bem. Graças a Deus, Dailton, meu amigo, é com você. Enfim, se alguém quiser fazer alguma colocação, tiver alguma colocação para fazer, leu, tem alguma colocação interessante para fazer, e eu sou totalmente aberto. Se você quiser discordar 100% daquilo que eu falei, fique à vontade, porque aqui não existe uma ditadura de opinião, não. Está aberto às oportunidades. Pessoal, já que ninguém falou, eu vou falar. Vamos lá, Ayrton, novamente parabéns, tá? Parabéns por trazer para nós esse conhecimento e na verdade, por duas coisas. Eu sempre agradeço a vocês todos por duas coisas. Primeiro, que vocês gastam um tempo enorme para preparar a aula. Eu sei que esse é um tempo precioso de cada um, né? O tempo é uma coisa que não existe. O tempo somos nós quem fazemos. Quando alguém diz que não teve tempo para alguma coisa, significa que ele não reservou tempo para aquilo. Porque o tempo não existe. Tá? É uma ilusão nossa. E a Bíblia também filosofa sobre isso quando ela diz que para Deus um dia são como 1000 anos e 1000 anos é como um dia só. Uhum. Isso não é uma referência para a gente contar o tempo do Gênesis, dizendo que cada dia foi 1000 anos, isso é uma bobagem dizer isso. Mas é para dizer que a Bíblia também trata o tempo como uma coisa relativa. Tá? O tempo, você tem tempo para aquilo que você acha importante. Quando alguém diz o seguinte, não tive tempo para isso, significa dizer que isso não foi importante para mim até esse presente momento. Então, eu agradeço a vocês por terem gasto um tempo enorme, sempre de preparar a aula de vocês, tá? E de trazer, Ayrton, obrigado por isso. Tá? E vamos lá. Uma coisa muito importante, gente, que o Ayrton falou, que a gente, logo no início da aula, né, sobre a interpretação bíblica, sobre a interpretação bíblica no sentido sincrônico e no sentido diacrônico. Só para deixar isso claro para todo mundo, o sentido sincrônico é quando eu pego o texto sagrado, que está lá atrás, um texto que foi escrito naquela época, isolo aquele conceito que está
presente ali, trago para o agora, eu isolo o conceito. Mulher não pode falar na igreja. Ponto, isolei esse conceito. Aí trago para o século XXI e digo assim, olha, preste atenção no que Paulo falou, mulher não pode falar na igreja. Isso é sincronismo, tá? Então eu pego aquilo lá e jogo para cá. Então o diacronismo é eu pegar aquele texto, mulher não pode falar na igreja. Aí eu olho como aquelas pessoas da época pensavam, como aquela sociedade se organizava, e aí entendo, realmente, mulher não pode falar na igreja naquela época. Hoje é uma outra época. Então, toda vez que a gente for estudar a Bíblia, a gente tem que entender que não dá para usar sincronismo na maioria esmagadora das vezes, tá? E aí a gente pode até dizer, mas a teologia não é uma ciência como a matemática, né, fechada. O Darley é professor de matemática, ele está aí, ele pode confirmar isso, que a matemática é uma ciência fechada, tá? 3 vai ser sempre 3, embora 2 não exista no universo, só existe 1, 2 já é uma criação nossa, para poder compreender o universo. A gente pode dizer que entre o 1 e o 2 existe uma quantidade infinita de números, e essa coisa toda, isso vai ser sempre verdade fechada. Mas é muito importante a gente entender o seguinte, não é porque não é uma ciência fechada que eu posso dizer também o que eu quiser, porque existem princípios epistemológicos de interpretação da Bíblia, e esses da Bíblia, da filosofia e de tudo. Então, as ciências humanas, diferente das ciências exatas, elas seguem princípios epistemológicos diferentes, mas que não podem ser ignorados. O que são princípios epistemológicos? São princípios de estudo, de interpretação e de compreensão. Se eu também largar esses princípios, aí eu vou dizer qualquer coisa. Isso acontece. Por isso que nascem as seitas, por isso que o John Stott, que eu estava lendo ontem sobre ele de novo, tanta gente morre seguindo uma coisa maluca, porque abandona os princípios de interpretação da Bíblia. Então, você tem princípios de interpretação, você não pode abandonar esses princípios de interpretação, tá? Então, vamos lá, a exegese e a hermenêutica, elas precisam ser estudadas e compreendidas. Dentro do contexto que o Ayrton trouxe hoje, e se junta com o que a Bárbara falou na semana passada, muito do que a gente tem de moral dentro da Bíblia, você tem pelo menos 2 períodos muito marcados de moral. 2. E a gente viu na semana passada que a gente pode elencar um terceiro. Não significa que só tenham esses, mas 2 principais. A moral mosaica e, por fim, a moral abraâmica, que estão muito próximas ali. E essa moral ela se reflete dentro do comportamento do judeu através da legislação que eles criam. E essa legislação é uma legislação teológica. Então, eles entendem que o Estado e a religião são a mesma coisa, e aí eles partem para uma moral religiosa. E o Estado é regido a partir disso. Significa dizer que a mulher, o homem, o jovem, a criança, todos eles têm que se comportar de uma forma religiosa dentro do Estado. Tá? Então, a gente viu isso na semana passada, a Bárbara apresentou a sua aula, e ela mostrou, por exemplo, que alguns comportamentos, né, que falam de casamento, sexualidade, relacionamento, eles refletem uma moral, né? A gente falou sobre isso também no final da aula, mosaica, e Paulo traz uma outra visão, que é uma moral paulista, tá? Paulista não de São Paulo, vamos chamar de paulina, uma moral paulina de São Paulo, de Paulo o apóstolo. Então você tem 2 pontos de moral, e aí você traz isso para o século XXI. Trazendo isso para o século XXI, você tem um outro ponto, tá? Que foi o que o Ayrton falou hoje, sobre a escravidão, sobre o casamento. Se no passado o casamento era arranjado por Deus, por que as pessoas dizem o seguinte, o fulano vai ter que casar com a fulana, ou a fulana com fulano? Por que falavam isso? Porque naquela época eles entendiam que o Estado de Deus era a mesma coisa, e Abraão disse, Isaac, Jacó, Moisés, todo mundo falou assim, Deus vai me dar uma noiva, Deus vai me dar uma esposa. E sempre era Deus que dava para o homem e a mulher para o homem, tá? Então isso reflete um valor social. A mulher nunca ganhava um marido, era o homem que ganhava uma mulher. Então, a mulher nunca ganha um marido. No Novo Testamento, essa coisa se repete, a mulher nunca ganha um marido, é o homem que ganha uma mulher, sempre, mas já muda a questão, né? A gente já tem uma nova abordagem dizendo que o homem pode escolher a sua mulher, tá? Então, o homem continua ganhando uma mulher, mas agora ele já pode escolher. Se antes era Deus que revelava, agora ele já pode escolher. Mas essa escolha tem que ser aprovada por Deus. Aí a gente traz isso para o século XXI, essa escolha tem que ser aprovada por Deus, mas o Cristo da cruz, ele vai operar no teu bom senso. Ele não vai te revelar. Aí a gente já entende que Deus vai operar no seu bom senso. Mulher que vive com o marido. Isso para a gente dar um exemplo. A mulher que há 50 anos atrás, apanhava do marido todo dia, ela tinha que, dentro de uma sociedade do século XX, ficar casada com esse marido, porque não era moralmente bonito uma mulher solteira.
Hoje isso é inadmissível. Se a mulher fica com o marido e ela não se sente amada, é rejeitada ou apanha, ela não tem amor próprio. Então, e o contrário também se aplica. Se o marido apanha da mulher e continua casado com ela, ele também não tem amor próprio. Então, é só para a gente entender que esses conceitos vão mudando. E aí, isso não significa que a Bíblia mudou. Deus continua sendo bom, premiador, bondoso, galardoador, a fonte de toda a justiça, e ele continua orientando os homens. Mas é importante que a gente entenda como a sociedade se comporta para trazer o conceito de Deus para dentro da sociedade, extraindo esse conceito de dentro da Bíblia, sem criar fantasias religiosas, como o Ayrton apresentou muito bem. O grande problema é quando a gente cria fantasia religiosa. Deus me disse que, Deus me fez sentir que, Deus não me fez sentir nada. Deus não te faz sentir tristeza, alegria. Você vai sentir, são sentimentos humanos, você vai sentir a partir do momento que você rege a sua vida, você está sujeito a reveses, a sortes e enfim, toda essa complexidade de sentimentos, elas vão vir sobre a tua vida a partir do momento que você vir. Então, por isso, eu sempre convido a vocês a estarem presentes na escola dominical, a assistirem às aulas, a lerem a revista, como o Ayrton falou aqui, quem leu a revista, eu já falei para vocês que a minha revista, eu pego e leio como livro, eu pego e leio todo de uma vez, eu não fico lendo semanalmente. Eu pego a revista, já leio toda, já está lida, e assim como o Ayrton faz, eu também pego o texto e eu ignoro, quer dizer, não é que eu ignoro, eu já li o que o comentarista falou, então aquele comentário já vai acrescentar no que eu vou preparar, mas eu não uso o comentário para dar aula, porque vocês já leram, não adianta usar aquele comentário lá para dar aula, porque vocês já leram. E é isso, tá? É só para a gente poder entender esses processos todos e ver que a Bíblia precisa ser estudada com cuidado, para a gente não sair falando o que dá na nossa cabeça. Tá? Eu não posso isolar um texto e interpretar. A Bíblia se explica por si só e muita coisa não dá para explicar. E a Bíblia tem alguns equívocos. E os equívocos da Bíblia, eles são equívocos temporais, porque naquele momento aquilo atendia, hoje já não atende mais. É isso que a gente tem que tentar entender e ver que Deus ele não muda. O que muda são os tempos, as eras, o comportamento humano, a sociedade, mas Deus ele permanece ali sendo sempre o mesmo, tá? É aquela história que eu falei para vocês no domingo passado também, para citar esse exemplo, que Deus nunca mandou matar criancinha, mas os homens se organizavam desse jeito e Deus não interfere na organização humana, senão para resgatar ou salvar algumas pessoas. É isso. Tá ótimo. Tá de bom tamanho. Ninguém quiser falar mais nada. Se ninguém quiser falar mais nada, você pode encerrar. Perfeito. Vou pedir aqui ao nosso amigo Carlinhos para fazer a oração final. A paz para todos. Vamos em Deus soberano, nós te agradecemos pela oportunidade de termos a tua palavra revelada a nós, que nós possamos, meu Senhor, todos os dias buscar o entendimento, para que possamos encontrar, meu Senhor, a tua vontade. Que nós sabemos, como foi tratado, que o ideal sempre está na tua vontade, mas que na realidade o que nós vivemos é o aceitável e que nós possamos ter essa percepção diária. Que o Espírito possa nos conduzir debaixo da tua verdade. Em nome de Jesus. Amém.